ser disponibilizada para vocês ali no nosso Classroom, tá? Na aba Atividades, vão estar ali os vídeos e vão estar os slides também utilizados durante as nossas aulas. A participação de vocês durante a aula é sempre muito bem-vinda, então participem, né? Habilitem o microfone de vocês aí, levanta a mão, né? Ali no ícone levantar a mão para participar, para tirar dúvidas, enfim. Ou também pelo chat, né? Sempre que necessário, tá? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, aula 1 e 2, uma introdução à teoria geral, e depois as teorias da administração, certo? Então, a gente dá início com o conceito atual de organização, tá? Então, as organizações hoje em dia são vistas como conjuntos integrados, né? Elas estão integradas a um microcosmos, né? Ou seja, dentro do seu setor de atuação existe uma conexão ali, né? Entre aqueles fornecedores, aquelas empresas que atuam dentro daquele mercado, mas são integradas também ao mecanismo econômico nacional, né? Então, o conjunto de empresas interconectadas que geram, né, a riqueza de um dado país, ou em grande soma, né, geram os impostos, geram os salários, né, fazem o movimento da economia acontecer, tá? Então, elas precisam estar sempre atualizadas em relação às competências para atuar dentro desse mercado, a fim de aproveitar sempre as melhores oportunidades. E, claro, no mercado onde a gente tem os concorrentes, né, fazem o mesmo tipo de produto, serviço, né, fazem o mesmo tipo de prestação, quem faz uma melhor gestão, está mais aberto a entender as necessidades do mercado e responde a essas necessidades com produtos e serviços nessas características, vai acabar tendo, né, um melhor resultado, tá? Então, essa integração, né, da organização com as necessidades do mercado seria, né, o melhor aspecto desse integrado, né, das organizações. Claro que elas são integradas de uma forma estrutural internamente, né, com seus diferentes departamentos, setores e áreas, a fim de que esse conjunto, né, de elementos integrados internamente dê a resposta, né, que é demandada pelo meio externo a essa organização, sobretudo o seu mercado. Tá? As empresas existem para atender os seus clientes, sejam através, né, do atendimento de necessidades, do atendimento à solução de problemas ou ao status desejado pelos clientes através desses diferentes produtos, serviços, né, bens comercializados pelas empresas. Empresas que não existem para atender essas necessidades, resolver problemas, né, ou situações de status desejadas pelo mercado, tendem, né, a ter severos problemas, né. A função da organização, embora ela tenha essa função primordial, né, que está aqui no topo, que é gerar valor econômico, resultado, lucro, né, não é a única função, né, ela é a função principal, porque é o valor econômico que sustenta os salários, paga os impostos, né, gera o resultado, a perenidade dessa organização ao longo do tempo, que vai gerar no conjunto, né, com todas as demais organizações do país, o PIB e a riqueza nacional, que é sempre muito importante, porque quanto menos empresas tiver, menos PIB, menos renda, menos impostos, mais empobrecimento do país. Quanto mais empresas tiver, tende-se, né, a entender que haverá mais valor econômico. Quanto melhor for essas empresas, melhor for a gestão dessas empresas, em maior número dentro do país, tanto melhor, né, o nível de emprego, o nível de renda, o nível de riqueza da nação. Tá? Mas esse não é o único objetivo, embora ele seja o principal, né? Na busca, né, do atingimento desse valor econômico, ela acaba contribuindo socialmente. Uma das coisas que a gente já citou, né, é a geração do próprio emprego e renda, né, mas ela traz outras contribuições, né, elas contribuem para organismos, entidades, né, que geram atendimento a populações desfavorecidas. Então tem contribuição social, né, o Sistema S é um exemplo desses, né, que as empresas contribuem, né, e o Sistema S presta serviços, né, à sociedade de uma forma geral. E também é uma função da organização a ecoeficiência, ou seja, na exploração dos recursos necessários, né, para a geração do seu produto ou serviço, né, isso tem que ser feito de forma
ecoeficiente, ou seja, né, se eu retiro madeira do meio ambiente, né, para fazer papel, né, residências ou outro tipo de produto, em contrapartida, eu devo reconstruir, né, esse meio ambiente do qual eu extraí material, por exemplo, né, fazendo reflorestamento, por exemplo. Tá? Se eu utilizo água no meu processo produtivo, né, não vou devolver essa água para o meio ambiente com contaminantes, tem que ser purificada para retornar para o meio, para retornar para o ambiente. Tá? Então, a ecoeficiência ela é importante, é um aspecto importante e faz parte, né, dessa tríade das funções da organização, cujo foco elementar é o valor econômico, mas de forma ecoeficiente e fazendo a sua contribuição social. Dessa forma, essa organização está agregando valor, né, àquela economia em que ela está inserida. Tá? Bom, o que as organizações necessitam? E a palavra-chave inicial é sempre planejamento. Não existe gestão, de fato, se não existir planejamento. Tá? Então, pode existir uma empresa, mas ela está tendo uma administração significativa, eficiente, eficaz, se ela tem planejamento. Então, se ela não tem planejamento, certamente, né, não há uma administração significativa, nem eficiente, muito menos eficaz. Né? Quando não há planejamento, o que acontece é uma reatividade às situações que vão surgindo de forma fortuita. Né? É o chamado apagar incêndio. Né? Surgiu um problema aqui, o que faz agora? Ou seja, não teve planejamento, né? Nem sabe o que fazer, vai fazer na hora que dá o problema. Tá? Então, a administração, né, ela começa com planejamento. Né? Então, pensando o que se faz hoje para chegar num futuro, né, de maior desenvolvimento, crescimento, né? Pensando aí nos recursos, em tecnologias, naquilo que seja necessário para atingir esse futuro almejado, né, pelas organizações. Bom, no processo de administrar, as empresas precisam tomar decisões, tá? O que fazer com os recursos para atingir os seus objetivos desejados. Dentre os recursos, nós vamos ressaltar aqui o primeiro deles, né, que são as pessoas. A gente vai ver que tem uma lista de recursos, né, que as empresas precisam tomar decisões, né? Pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações. Mas as pessoas são o elemento principal, essencial, fundamental de qualquer organização. Então, as empresas elas não são o prédio, o sistema, né, o estoque, isso são coisas. Né? E essas coisas são usadas por pessoas. Então, as pessoas são um recurso em essência, né? O recurso fundamental sem o qual nada mais funciona. São as pessoas que resolvem problemas, que são inteligentes, que inovam, que utilizam o sistema, que criam produtos, criam soluções, né? Que projetam as coisas. Né? Então, sem pessoas não tem organização, não tem empresa, não tem sistema, não tem sociedade, de fato. Então, as pessoas são um elemento primordial, mais importante e essencial. Então, todas as decisões são tomadas em relação a isso, sendo que as pessoas são o elemento que utiliza os demais recursos, né? Informação e conhecimento é utilizado pelas pessoas. O espaço, o tempo, o dinheiro, as instalações são todos geridos, pensados, né, e problematizados pelas pessoas. Então, o conjunto de decisões, né, que parte do planejamento, né, é feito pelas pessoas. Né? Planejamento, a organização, a execução, a direção das coisas, o controle, né, de todo o processo administrativo, isso tudo é feito, né, pela gestão, pelas pessoas. Tá? Todo esse processo de decisão que acontece com essas funções, né, planejar, organizar, executar, dirigir e controlar, são feitos para atingir os objetivos, os resultados que essa organização espera. Então, toda organização vai traçar esses objetivos, né? Quer se tornar líder do mercado, quer ser uma empresa reconhecidamente no mundo inteiro, né? Então, quais são os objetivos, né, dessa empresa? Então, as decisões vão ser tomadas a partir dos recursos disponíveis para atingir esses objetivos. E é um ciclo virtuoso, né? Então, sempre melhorando os recursos para tomar as decisões e atingir sempre os novos objetivos. Então, a gente viu que tem aquelas funções de decisão ali que são muito importantes, né? Planejamento, organização, execução e controle, tá?
Tudo em administração começa sempre com planejamento. Tá? Sem planejamento, como a gente falou, não existe gestão. Tá? Então, no planejamento é que se definem os objetivos, né, que se definem os recursos a serem utilizados e os objetivos a serem atingidos. O processo de organizar, né, dispõe esses recursos dentro da estrutura, de uma forma que foi planejada, para que ao executar os planos, a gente possa atingir aqueles objetivos. Né? E, claro, todo desvio, né, sofre um controle. Se verifica os resultados, aquilo que não foi atingido, o desvio, é corrigido para que o planejamento seja atingido conforme foi pensado, né, idealizado. Tá? Para isso, claro, o administrador, nos diferentes níveis organizacionais, precisa desenvolver habilidades, tá? Ou precisa ter habilidades, né, para ocupar aquela determinada posição na hierarquia da organização. Então, as organizações são divididas, em geral, né, em 3 níveis. A gente tem um nível operacional, a gente tem um nível intermediário e um nível institucional. No nível operacional estão a supervisão, né, os departamentos, e dentro dos departamentos, né, as pessoas que vão executar as coisas, né, fazer o produto, fazer o serviço, atender o cliente. No nível intermediário está a gestão, né, que pensa no dia a dia, nos planos semanais, nos planos mensais, para a execução do atingimento dos objetivos. E no plano institucional, a gente tem um nível estratégico, né, tá a alta direção da empresa, a presidência, pensando nas políticas de como as coisas devem ocorrer. Tá? Então, um administrador em nível operacional, ele precisa ter, aqui no nosso recorte, né, uma maior quantidade de habilidades técnicas, né, do fazer as coisas, algum bom nível de habilidade humana, de relacionamento interpessoal, de trabalho em grupo e equipe, e um pouco, pelo menos, né, em nível de habilidades conceituais. No segundo recorte, onde a gente tem o nível de gerência, né, é necessário um equilíbrio aqui. Né? Precisa ter em equilíbrio, né, habilidade técnica, conhecimento de como as coisas são executadas, muita habilidade humana para lidar, né, com as pessoas, e uma boa capacidade de conceitos, né, ideias e conhecimentos a respeito do processo administrativo. No nível da alta direção, né, precisa de muito conhecimento, né, ideias e conceitos abstratos para gerir o negócio, né, pensar nas políticas. Claro, habilidade comportamental, né, habilidade de relacionamento e pelo menos um mínimo do conhecimento das habilidades técnicas, né, para saber como as coisas são feitas na base operacional. Tá? Então, temos administradores que podem ocupar os 3 níveis organizacionais, né, cada nível tem uma exigência de desenvolvimento necessária. O administrador, então, ele é esse indivíduo, né, que tem a capacidade de guiar e convergir as organizações rumo aos seus objetivos e ocupando, né, as diferentes níveis dentro dessa organização. Há uma possibilidade de evolução, né, de carreira dentro desses níveis organizacionais, é claro, começando no nível básico, né, até o nível estratégico. Ele também alcança resultados através das pessoas, né, entende, compreende as pessoas como elemento fundamental, essencial para isso, e tem a responsabilidade de assegurar, né, que, através das pessoas, esse resultado, então, vai tornar essa empresa sustentável, rentável, né, vai gerar lucratividade. Alguns papéis aqui do administrador. Vamos adentrar agora, gente, as duas teorias, né, da aula de hoje, que é a teoria científica e a teoria clássica. Tá? Cada uma delas tem a sua ênfase. É uma característica, né, da ciência da administração ao longo do tempo. Conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi, então, enfatizando, né, diferentes aspectos do processo administrativo. Então, as primeiras teorias eram enfocadas, né, ou focavam mais os elementos de estrutura, os elementos das operações, do como fazer as coisas. Né? Isso que acontece nessas duas teorias iniciais, a administração científica e a teoria clássica. Tá? Então, a administração científica, né, ela foi desenvolvida por Taylor, Winslow Taylor. Tá? Ele, então, tinha um enfoque mais operacional, na produtividade, no como fazer as coisas, né, como fazer o produto, né,
a sistemática necessária para fazer aquele produto. Tá? Então, é o processo produtivo, as operações. Na teoria clássica, nós temos o Henri Fayol, em francês, e o foco dele foi nos departamentos, na organização da empresa enquanto estrutura de gestão, olhando para os departamentos, tá? A estrutura dessa organização. Então, a diferença básica entre os dois é o Taylor, né? Ele foi o responsável pela administração científica e a ênfase dessa teoria, né, é nas tarefas, no fazer as coisas. O Fayol, responsável pela teoria clássica, autor da teoria clássica, a ênfase dele, então, é na estrutura, nos departamentos, né, na divisão das áreas da organização. Na administração científica, então, com a responsabilidade do Taylor, né, Taylor foi então, um engenheiro americano, né, viveu aí de 1856 a 1915. Então, o conceito para ele é que os métodos da ciência deviam ser aplicados aos problemas da administração. Lembrando que até aquele momento, né, quando surgiu a teoria do Taylor, meados de 1904, 5, 6, 7, nós tínhamos antes, né, era um empirismo, era uma coisa, né, sem método, né, não existia uma organização maior em relação aos meios de produção, né. Antes disso, o que existia? Era o artesão, as oficinas, né. Começou a se organizar o processo administrativo, a ênfase no processo produtivo, nas operações com o Taylor. Tá? Então, o conceito da administração científica é essa busca, né, pelo método científico aplicado à administração para aumentar a eficiência do processo. Tá? Para isso, no método científico dele, buscou aplicar os problemas da administração, a observação e a mensuração, ou seja, medir, né, as coisas. Tá? Ele teve alguns seguidores, né? Então, além do Taylor, né, posteriormente a ele, alguns outros autores trabalharam, né, e permaneceram estudando e desenvolvendo esses conceitos da administração científica. Tá? Foram aí alguns deles que fizeram isso ao longo do tempo. Né? Então, a gente vai ver ali, né, o surgimento dela, né, da administração científica, em meados, né, da primeira publicação ali do Taylor, entre 1905 e 1907, e os seguidores, né, até Lilian Gilbert, até 1961 por ali, ainda trabalhando, né, o desenvolvimento dessas ideias da administração científica. Tá? Então, Taylor é considerado o pai da administração, dessa administração inicial, né, porque ele que organizou essas ideias, né, e pensou a administração enquanto ciência, naqueles idos de 1900 e pouco, cuja ênfase foi nas operações, né, os aspectos principais como enfoque operacional era a divisão do trabalho, né, dividir as tarefas, a simplificação dessas tarefas para ter uma maior produtividade, a organização racional do trabalho, com diversos métodos, né, para organizar esse trabalho, a especialização dos funcionários, o estudo dos tempos e movimentos, né, porque uma das características é a mensuração, a medição, né, então ele buscou medir, né, os tempos e movimentos, quanto tempo leva para fazer a montagem de um produto, quanto tempo leva para apertar um parafuso, apertar uma porca, fazer um encaixe. Tudo isso foi medido por ele, né? Esse estudo foi longamente feito, então, inclusive, tem uma publicação dele, o livro aí sobre tempos e movimentos. Tudo em busca do aumento da produtividade em nível operacional. Tá? Então, esses eram os aspectos principais aí da teoria do Winslow Taylor, né? Frederick Winslow Taylor. A ORT, Organização Racional do Trabalho, um dos elementos, né, desses aspectos dessa teoria. Então, são 9 aspectos que envolvem a organização racional do trabalho. Tá? Os estudos dos tempos em movimento, o estudo da fadiga humana, né, quanto tempo a pessoa podia trabalhar, né, até que houvesse uma falha, né, na capacidade de trabalho. Naquele período, vamos lembrar, né, antes do período de sindicalização no mundo, né, movimentos sindicalistas na Europa, Estados Unidos, foram acontecer depois, na década de 20, né? Então, ali em 1905, 7, 1910, né, esse estudo da fadiga humana não tinha essa prevenção, né? Vou estudar a fadiga humana para ter uma segurança para o trabalhador. Era um estudo para verificar quanto tempo cada pessoa podia trabalhar. Não podia trabalhar 12 horas, 14, era o tempo de trabalho que se tinha diário, né?
12, 14, 16 horas por dia trabalhando. Tá? Então, é nesse sentido esse estudo da fadiga que antecede, né, o período da sindicalização, enfim, que aconteceu pós-década de 20, né, no mundo. Divisão do trabalho e especialização do operário, o desenho de cargos e tarefas, né, operacional, né, o que cada um ia fazer, a tarefa de cada um, alguns incentivos salariais e prêmios de produção, mas com essa visão, né, então, trabalho exaustivo, excessivo, né, e algum tipo de premiação já sendo pensada. O conceito aqui, né, no período da administração científica, é o de homem econômico, ou seja, a pessoa valia aquilo que ela tinha capacidade de produzir, tá? É um conceito limitado à época e ao período, né? Depois esse conceito do homem dentro do trabalho, dentro das empresas, foi evoluindo, e a gente vai ver essa evolução durante as próximas aulas com novos conceitos da visão do homem, né? Mas nesse caso aqui, na administração científica, era a visão do homem econômico, pura e simplesmente. Estudo das condições do trabalho, padronização de métodos e máquinas, tudo com a finalidade de aumento da produção e da eficiência em nível operacional. Tá? Os princípios da administração científica do Taylor, né, são 4. O planejamento, o preparo, o controle e a execução. Tá? De novo, né, 4 princípios, mas com enfoque operacional. Planejamento das operações, como preparar, né, a realização das coisas, as operações do sistema operacional, controlar os resultados obtidos em nível operacional, né, e o princípio da execução, a melhor execução, a melhor forma de ter a melhor produtividade. Então, não tinha outras evoluções, né, em termos de administração, era tudo com enfoque operacional nessa fase inicial da ciência da administração, mas foi daqui, dessa base, que todo o resto do edifício se construiu, né? Então, todas as teorias que foram surgir depois, né, surgiram porque começou essa organização científica através de Taylor, tá? Então, o princípio do planejamento, então, era a aplicação de métodos científicos em vez da improvisação, do empirismo, tá? Pensar as coisas realmente de uma forma elaborada, planejada. Surgiu isso com o Taylor, né? Antes era, como a gente falou, né? Cada um fazia da sua forma, do seu jeito, né? Ele padronizou isso, né? Trazendo um método científico. O princípio do preparo, ou seja, precisava não só preparar máquinas, equipamentos, ferramentas, mas preparar as pessoas para o trabalho, para executar bem aquelas operações, para tirar dali o melhor resultado. O princípio do controle, ou seja, preparamos as pessoas, planejamos as coisas, mas precisa controlar, né? Ver se aquilo que foi planejado e o preparo que foi feito está surtindo efeito, está trazendo resultado. Então, o controle faz isso, né? Verificação. E, claro, né? A execução, a distribuição, né? A atribuição das responsabilidades às pessoas, às equipes, tá? Então, são os 4 princípios aí da administração científica segundo o Taylor. Até aqui, gente, tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Não. Tranquilo. Legal. A Vanessa também colocou tudo certo ali no chat. Muito bem. Taylor iniciou essas ideias, propôs, né, a administração como ciência, mas a gente teve um industrial chamado Henry Ford que colocou essas coisas em prática. Tá? A Rafaela perguntou se os slides estão disponíveis na plataforma. Estarão, Rafaela, conforme a gente falou ali no nosso contrato pedagógico, logo a seguir, né, é disponibilizado os slides. Tá? Sempre depois da aula é disponibilizado os slides e depois da conversão o vídeo gravado também. Tá, Rafaela? Vai estar disponível ali no Classroom, na barra Atividades, assim que a aula ocorrer. Certo? Muito bem. O Henry Ford, então, foi esse industrial que colocou em prática essas ideias, né, iniciais aí do Taylor, essa ideia de administração como ciência. Ele começou essa aplicação e, claro, ele desenvolveu os seus princípios também, né, adaptando à necessidade da empresa que ele começava, né, a desenvolver a Ford. Tá? Então ele lançou, né, os veículos. Até então não tinha competidores, né? Nos Estados Unidos lá ele estava, né, produzindo veículos em larga escala, né? Era o seu Ford T. O que concorria com ele era, né, o que tinha? Cavalo, era a charrete, a carruagem, né?
Então, ele era inovador para a época, né? Era o Elon Musk da época, tá? Um produto inovador, né? Ninguém tinha, só ele fazia, só ele detinha, né, naquele período ali, esse conhecimento de produção em larga escala, né, dos veículos. E ele, então, criou uns princípios, né, adotando aquelas ideias também do Taylor, que são contemporâneos, né. Então, ele trouxe o princípio da intensificação, que é a rápida colocação do produto no mercado, ou seja, está aqui intrínseco, né, a questão da produtividade, que são os princípios da administração científica do Taylor. Ele trouxe o princípio da economicidade, ou seja, reduzir o mínimo do volume em estoque de matéria-prima, né, em uma velocidade rápida de produção. O princípio da própria produtividade, de forma direta, né, também aumento da eficiência em nível global. É a administração científica aqui, né, foco nas operações. Então, a administração científica, né, ela busca superar aqueles estudos básicos, ou a forma básica, né, de se fazer administração, trazendo ciência, né, para o campo da administração, com observação e mensuração, tá? O autor principal é o Taylor. Primeiro período dessa administração científica, 1913, ele desenvolveu, né, esses conceitos em 2 períodos, 1913 e 1911. Os princípios que ele trabalhou foi planejamento, preparo, controle e execução. A ênfase são nas tarefas, ou seja, uma ênfase em nível operacional, tá? Algumas características, né? Estudo dos tempos e movimentos, a organização racional do trabalho, a supervisão funcional. E toda a ciência sofre as suas críticas, né? Então, a administração científica de Taylor teve aí a crítica do mecanicismo, né? Então, enxergava a organização como um mecanismo, né? A comprovação científica, ou seja, a falta da comprovação científica. Então, ele montou a teoria, né, com base em princípios científicos, né, mas para uma comprovação científica precisa, né, de outros autores, aplicação prática, né. Isso era uma crítica a respeito. Claro que depois, né, o Henry Ford aplicou, outras empresas aplicaram essas ideias da administração científica, mas no seu início teve, né, essa crítica. A visão parcial da organização, e é fato, né, que é uma visão parcial, ela vê ou enfoca, né, as operações, então tem uma parcialidade, ela não vai ver a organização como um sistema, não vai ver a organização em nível, né, comportamental, né, em nível das relações humanas, e o campo de aplicação também restrito, né, basicamente nesse início restrito às indústrias, né. Então essa é a abordagem da administração científica do Taylor. Temos um segundo teórico, né, da nossa aula de hoje, que é a teoria clássica, né, que foi então desenvolvido pelo Henry Fayol. Se no seu princípio, né, Taylor é o pai da administração naquele princípio, porque ele transforma a administração em algo científico, a administração moderna tem como pai o Henry Fayol, porque sai daquelas ideias, né, simplesmente operacionais, né, e começa a ver a organização como um conjunto de departamentos, áreas, setores e uma estrutura, né? Então, por isso, Fayol é considerado o pai da administração moderna, né, enquanto o Taylor é o pai da administração científica. A ênfase, então, na estrutura, na organização como um todo, né, na parte estrutural dela, órgãos, departamentos. Alguns aspectos relacionados, né, aquelas habilidades que a gente viu ali no início, né, habilidades do administrador, foram trazidas e desenvolvidas pelo Henry Fayol. Né, ele também tratou das funções da organização, as funções administrativas, aquelas estruturas, né, que hoje a gente conhece de departamento de marketing, departamento de contábil, departamento comercial, departamento de produção. Essa divisão em departamentos, áreas, setores, né, a estrutura organizacional, o organograma, tudo isso veio da onde? Do Fayol. Hoje, né, a gente tem isso como básico, né, na administração, mas não existia. E quem trouxe isso, desenvolveu, né, foi o Henry Fayol, tá? E claro, ele tem os princípios, né, desenvolvidos por ele para a estrutura organizacional. Quais são as funções naquele momento pensadas e desenvolvidas então pelo Henry Fayol, tá? Com ênfase na estrutura, então ele diz que a organização tem 6 funções, né? Uma delas, a principal, são as funções então administrativas, né? Relacionadas então a prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
Nas funções administrativas, nós temos as funções técnicas, comerciais, financeiras, segurança e contábeis, que, né, tem essa estrutura, então, de organograma e que aparece, né, hoje em dia em todas as organizações, né, uma estrutura que demonstra como essa organização está moldada, né, e isso foi uma grande contribuição, né, de organizar essa estrutura, né, foi o Fayol que fez isso, né, foram as ideias dele que trouxeram, então, esse plus, né, esse desenvolvimento a maior, já a partir, né, das ideias da administração científica. Então a gente teve primeiro o Taylor e logo em seguida surgiu o Fayol, né, trazendo esse complemento aí, com ênfase nas estruturas. Então nesse momento, na abordagem científica, a gente tem os dois autores, né, tem o Taylor, né, com a melhoria da produtividade em nível operacional e o Fayol pensando na estrutura de uma forma geral e ampla. Então, para ele, tem 6 funções básicas, né? As funções técnicas, então, relacionadas à produção de bens e serviços. Hoje em dia temos, né, em muitas empresas lá, departamento de produção, né, departamento de P&D, né, projeto de desenvolvimento, são funções técnicas, né. As funções comerciais relacionadas à compra, venda, permutação, então a gente tem lá, hoje em dia nas empresas, né, departamento de compra, departamento de vendas, né, o setor comercial, né, as funções financeiras relacionadas à procura e gerência de capitais, então a gente tem a área de administração financeira, né, toda dentro das organizações aí, que é fundamental, principalmente para atender normas e regulações, né, fiscais. Nós temos as funções de segurança, né, toda a parte de proteção e preservação de bens e das pessoas. Essa função de segurança, hoje em dia, dentro da área de gestão de recursos humanos, nós temos lá, né, toda a preocupação com CIPA, né, com ASO, entre outras coisas, né, segurança e saúde das pessoas. A própria técnica, né, de segurança do trabalho se desenvolveu, se tornou uma ciência à parte, né. Nós temos as funções contábeis, né, obviamente, né, relacionadas a inventários, balanços que as empresas precisam manter para atender as legislações, e as funções administrativas relacionadas à gestão de uma forma geral. São 6 funções da administração, segundo a teoria clássica, né, do Fayol. Então, as funções que ele traz, né, previsão, organização, comando, coordenação e controle. Então, os níveis estratégicos, tático operacional, né, são uma divisão, então, trazida pelo Fayol, em que se aplicam, né, esses conceitos, tá? Em cada um dos níveis. Então, não é só no nível estratégico que a gente deve prever, organizar, comandar, controlar, né? Não, isso em todos os níveis, tá? Então, prever, visualizar o futuro e traçar planos de ação, tanto em nível estratégico, quanto tático, quanto operacional. Claro que o horizonte é diferente, né? Nível estratégico vai pensar, né, a visualização do futuro e planos de ação para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? No nível operacional vai pensar qual é o plano de ação, o que a gente vai produzir hoje, o que a gente vai produzir amanhã, qual é a previsão produtiva para uma semana. Então, cada nível, né, dentro da sua possibilidade. Organizar, né, constituir o organismo material e social da empresa, com as políticas, normas, regras, né, comandar, dirigir, orientar o pessoal, então, ter nível hierárquico, né, ter lá as lideranças estabelecidas, coordenar, ou seja, ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos, então, todos os departamentos, áreas, setores, grupos humanos, né, coordenados, controlados, para atingir os objetivos. Claro, controlar, né, verificar tudo e verificar se tudo está ocorrendo de acordo com as regras planejadas e estabelecidas, visando levar essa empresa, essa organização, a atingir o melhor resultado possível, o mais eficiente, o mais eficaz. Tá? Bom, agora aqui nós vamos ver rapidamente os 14 princípios gerais da administração para Fayol. Tá? São princípios gerais. E, claro, são 14, e não me xinguem, né? Foi Fayol que fez 14. Tá? Então, são muitos princípios, né? A gente vai ver rapidamente cada um deles. Então, esses princípios, né, da concepção do Fayol dentro da teoria clássica, né,
são, claro, adaptáveis às circunstâncias, à necessidade, né? E as características de cada organização, né? Então, por isso eles são princípios gerais. Cada organização vai acabar, né, modelando esses princípios de acordo com a sua realidade, tá? Então, um deles é a divisão do trabalho. E vejam, né, que essas teorias da administração, elas foram se desenvolvendo ao longo das décadas e existe, né, claro, uma conjunção, né? Elas não são estanques, ou seja, acabou a científica, foi para a clássica, então a clássica esqueceu tudo que tinha na científica. Não, né? Quando Taylor trouxe lá a divisão do trabalho lá na divisão científica, ele foi, né, esse conceito permaneceu na teoria da administração, né, e o Henry Fayol trouxe para dentro da teoria clássica, tá lá, divisão do trabalho, né, já tinha lá na administração científica, permanece aqui na teoria clássica, né, divisão do trabalho, ou seja, especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Então, claro, né, tem essa divisão do trabalho, mas pensando, né, nessa divisão, onde as pessoas estão dentro dos seus departamentos, setores, áreas, tem linha de comando, né, tem hierarquia, então tem gerência, supervisão, né, essa organização estrutural, né, uma divisão do trabalho dentro das áreas específicas, tá? Autoridade e responsabilidade, uma coisa que surge na teoria clássica, na linha de comando, autoridade. Disciplina, ou seja, né, existem regras de funcionamento dessa organização, políticas, né, normas, e cada departamento, setor, né, com as suas necessidades. Então, existe aí a necessidade, né, de disciplina para cumprir com essas normas. Unidade de comando, ou seja, existe uma linha de comando dentro da organização, e cada linha de comando, né, vai ter o seu conjunto de colaboradores que ficam submetidos àquela supervisão, àquela gerência, àquela diretoria. Nós temos uma unidade de direção, ou seja, um plano para cada grupo de atividades, né, com o objetivo aí de concentrar os esforços, tá? Então, claro, tem uma unidade de gestão, né, tem uma diretoria, ou tem uma presidência, né, que determina os objetivos gerais para os diferentes departamentos, né. Tem subordinação do interesse particular aos interesses gerais. Então, claro, os interesses, objetivos, né, de grupo e de indivíduos é sempre importante, mas não podem ser maiores, né, do que os objetivos gerais, né, de toda a organização. E isso é determinante aqui, né, nesses princípios do Henry Fayol. A remuneração do pessoal, né, a questão do equilíbrio e da justiça nessa remuneração, a fim de que haja, então, né, satisfação das pessoas, né, um certo equilíbrio em relação a essa satisfação para que a produtividade seja positiva e garantida, né, porque havendo desequilíbrio, haverão pessoas que estão mais satisfeitas e menos satisfeitas, e os menos satisfeitos serão menos produtivos, né, em função do desequilíbrio de remuneração. Então, uma regra de gestão aqui, tá? Aqui não estamos tratando de uma regra do direito, tá? O direito depois veio trazer, né, essa questão da equidade por função, mesmo salário para a mesma função. Nesse caso aqui ainda não tinha isso, né, mas já vinha em termos de gestão essa preocupação. E a centralização, concentração da autoridade no topo da hierarquia. Então, a hierarquia, né, tem nível estratégico, tático, operacional, lá no topo, né, o nível estratégico, então, centraliza as decisões. Temos também um dos princípios da cadeia escalar, que é a linha de autoridade, né, que vai do alto escalão até o mais baixo. Então, claro, o nível operacional, né, responde lá ao seu supervisor, o supervisor responde ao seu gerente, né, o gerente responde ao diretor, o diretor ao presidente, então tem uma cadeia escalar de comando. A ordem também é um dos princípios, né, cada coisa no seu lugar, cada lugar para cada coisa, uma ordem material, uma organização, né, são das pessoas, tudo a fim de atingir, né, um melhor equilíbrio. Equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal, ou seja, equilíbrio, né, no tratamento com as pessoas. Ainda aqui, né, é o homem econômico, né? Então, nós estamos na teoria da administração científica, né, com a teoria clássica e a teoria científica. Ainda, né, permanece, né, a questão do homem econômico, mas começa já a surgir, né, essa importância de cuidar das pessoas. Então, esse homem social vai surgir em teorias futuras depois, né, mais evidentemente.
aqui ainda é o homem econômico, mas já começa a surgir esse embrião aqui, né? Temos que cuidar melhor das pessoas, né? Para o melhor resultado. Estabilidade do pessoal, quanto mais estabilidade, melhor. A iniciativa, né? Capacidade de visualizar um plano e o espírito de equipe. Então, aqui do 11º até o 14º já começa a surgir, né? Alguns princípios que vão ser desenvolvidos por teorias posteriores, como a teoria do comportamento organizacional, né, que é mais adiante, né, a teoria das relações humanas, que é bem mais adiante e já trato esses aspectos, né, humanos dentro do espaço de trabalho de uma forma muito mais amplificada. Tá? Então, gente, a teoria clássica, né, tem como autor o Henri Fayol, o período ali é 1916, ou seja, né, ali não chegou nenhuma década de diferença, né, entre o Taylor e o Fayol, mas ele já trouxe várias contribuições, né, e uma ampliação aí na ciência da administração. Os princípios dele, né, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, a ênfase é na estrutura da organização, tá? Algumas características é o cuidado com o processo administrativo, as funções administrativas, a organização formal, tá? E, como toda ciência, também tem as suas críticas, tá? Uma visão simplificada da organização, porque é uma visão focada na estrutura, né? A ausência de trabalhos experimentais, então, naquele período, né, a aplicação dessas ideias, então, faltava, né, publicações, enfim, um desenvolvimento científico maior. O extremo racionalismo na concepção da administração e a teoria de máquina, né? Então, permanecia aqui a visão da organização como uma engrenagem, né, onde as partes se encaixam e funcionam como uma engrenagem de uma máquina. Tá? Então, são críticas aí à abordagem clássica. Comparativamente, então, Taylor e Fayol, né, os dois teóricos daquele período inicial da administração, né, abordagem científica, Taylor com a administração científica e Fayol com a teoria clássica. Tá? Taylor com ênfase nas tarefas, Fayol com ênfase na estrutura. Taylor, né, enfoque nas tarefas, a fim de aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência operacional, do fazer as coisas. Fayol com ênfase na estrutura, a fim de aumentar a eficiência da empresa na forma de organizar essa empresa, suas áreas, departamentos, organismos, e a inter-relação entre esses diferentes departamentos, áreas, setores organizacionais. Tá? Muito bem, gente. Dúvidas? Perguntas? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Então, antes da gente fazer os exercícios ali no Classroom, como é que ficou para vocês? Tudo certo. Certo, tranquilo. Já tinham ouvido falar desses dois teóricos, de como surgiu essas ideias aí? Não, ainda não. Legal. Muito bem, gente. Então, se vocês não têm, de momento, né, dúvidas e perguntas, a gente vai começar os nossos exercícios, então, ali no Class. Tá? Já foi postado o contrato pedagógico, já foi postado agora os slides aqui que a gente utilizou nessa nossa aula ao vivo, tá? O vídeo do contrato pedagógico está convertendo. O vídeo aqui da nossa aula ao vivo também, eu vou encerrar a gravação e vai começar a conversão, e aí depois vão estar disponíveis para vocês também no Classroom, certo?